Olá, está começando mais um GabaCast, a sua conexão com conhecimento. E a gente recebe aqui a Cecília e a Flaviane. Bom, a Cecília, ela é Cecília Garcia Coelho Cardoso, né? Ela é diretora da unidade da Nicomedes, que é a nossa unidade de educação infantil. Bom, ela é pedagoga pela Universidade Federal de Uberlândia, psicopedagoga clínica e institucional pela Uniminas, mestre em educação pela Universidade Federal de Uberlândia e pesquisadora sobre didática desenvolvimental. E a Flaviane Cavalcante Lopes Ferreira, ela é coordenadora da educação infantil também, da nossa unidade da Nicomedes. E ela é pedagoga, formada pela Universidade Federal de Uberlândia, psicopedagoga institucional pela Universidade Católica, pesquisadora sobre alfabetização e faz parte do grupo de estudo Lecture e o GEPLE, que é o grupo de estudo e pesquisa em linguagens infantis. Bom, e hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre a adaptação escolar das crianças que estão começando agora, né? E essa relação, né? Como é que forma essa relação, o vínculo família, escola, criança, professor. E esse processo marca a transição para um novo ambiente de aprendizado, né? Que é repleto de oportunidades, mas que também pode gerar inseguranças e desafios, tanto para as crianças quanto para os pais. Então, para a gente começar, eu queria que vocês falassem para mim como é que vamos falar um pouco da educação infantil do Colégio Gabarito, né? De tudo, assim, como é que é pensado, desde estrutura, o prédio e por aí vai. Então, Narli, muito obrigada. A gente também quer agradecer o convite da equipe do marketing, né, por nós estarmos aqui hoje falando um pouquinho sobre a educação infantil, sobre a unidade Nicomedes, uma unidade que é da infância, uma vez que a gente atende crianças de 2 a 11 anos. E a educação infantil, ela surge em agosto de 2021, na unidade Nicomedes. Era um projeto que já existia, mas devido à pandemia, precisou esperar um pouquinho para acontecer. E eu falo que todas as nossas ações, né, como adaptação e outras, elas partem da nossa concepção de infância. Então, se nós compreendemos essa criança como um sujeito ativo, criativo, potente, construtora de conhecimento, de cultura, primeiro a gente tinha que pensar numa proposta que fosse potencializar aquilo que a criança já é. E em ações que vão favorecer essa criança em aprender, em investigar, em interagir. E a adaptação escolar, ela faz parte desse processo, né? Muitas crianças que a gente recebe na educação infantil, muitas vezes é o primeiro ingresso delas na escola. E ir para a escola gera muita insegurança da família, medo. Então, a gente tem um olhar muito cuidadoso e ações muito preocupadas em acolher. Para além do adaptar, a gente pensa no acolhimento. E por quê? Porque quando a gente foi pensar em educação infantil, a gente chega com uma frase do Júlio, dessa escola rigorosa e carinhosa. E aí, onde entrar o rigor na educação infantil? O carinhoso, a gente até pensava, bom, é o acolhimento, essa escuta ativa, esse olhar atento. Mas e o rigor? O rigor está nos processos, né? Na organização desse espaço, em organizar de maneira adequada o processo de aprendizagem da criança e também organizar de forma acolhedora esse período que é tão importante, que é de acolher essa criança e principalmente as famílias, né? Eu acho importante, Narlo, nós lembrarmos que o currículo da educação infantil ele é muito específico e muito diferente de todo o restante da educação básica. Então, quando os documentos norteadores, eles trazem para a gente uma concepção de criança e uma concepção de currículo proposta em campos de experiência, diferente do restante da educação básica, que é em componentes curriculares e disciplinas. Porque ele é uma formação do indivíduo, sim, ele vai começar a formar ali, né? E ele tem como eixos estruturantes brincadeiras e interação. Então, nós não podemos pensar numa educação infantil voltada para a instrução. Nós não olhamos para aquelas crianças como alunos, nem como estudantes, né? Essas crianças têm previstas em lei 5 direitos de aprendizagem: experimentar, conviver, conhecer, entre os outros. Então, a nossa proposta pedagógica, como a Cecília iniciou, ela é pensada para acolher essa criança potente,
em que ela tem o direito de fala, em que ela é ouvida, no qual ela produz conhecimento, e esse conhecimento é validado pelo adulto que está em sala. O professor ele está ali como mais um integrante daquele grupo, muitas vezes como o par ali, que pode ter, em determinados momentos, mais experiência do que a outra criança, mas muitas vezes nos sentimos desafiados, porque as crianças trazem temas para as pesquisas que nós também não temos conhecimento prévio. A gente pega, a gente calça curta. Então, esse perfil de professor é um professor que se coloca com as crianças e não para acima das crianças. Assim, vamos dizer assim, não sei se uma quebra de paradigma, porque com certeza. Eu acho que a educação infantil tem mudado muito, né, para ter esse olhar agora, porque se você vê assim, 20 anos atrás, não tinha muito esse olhar. Éramos um papel branco, uma tábula rasa, um aluno que não tinha conhecimento prévio de nada e que tudo que ele fosse aprender estava ali condicionado à ação do professor. E hoje não. Hoje não. Hoje o professor tem um outro papel. O professor está ali para mediar os processos, para organizar de maneira adequada esses processos. Para dar visibilidade às aprendizagens das crianças, né? Nós nos aproximamos muito aos estudos da região de Reggio Emília, que hoje é uma das regiões conhecidas mundialmente pelo trabalho com a primeira infância. Nós estudamos e nos inspiramos, né? Nessa abordagem. E é muito claro em toda a parte teórica, eles dizem qual é o papel do professor: investigar as investigações das crianças. O professor de educação infantil não está lá para dar aula. Ele não está lá para simplesmente apenas ensinar algo que ele julga necessário ou essencial. Eu sei, vocês não sabem, então aprenda que eu estou aqui para ensinar. Essa não é a proposta do Colégio Gabarito. Ótimo. E para dar conta de tudo isso, então, a escola fez a opção pela metodologia de investigação por projetos pedagógicos. Então, semestralmente ou anualmente, a turma, junto com a professora, eles escolhem um tema para ser investigado. E aí, a escolha desse tema é quase um livro de crônicas que a gente poderia construir. Porque nascem do cotidiano das crianças. É transformar o ordinário em extraordinário. Então, surge da casa da árvore, surge dos insetos do pomar, surge de um aluno que foi picado por uma abelha, surge da horta da nossa escola. Então, nós temos inúmeras histórias de como os projetos surgiram. E sempre parte da criança com o olhar e a escuta atenta, ativa desse professor. Porque a criança ela não fala assim para você: tia, vamos estudar sobre... Eles demonstram com o corpo, com os espaços, com as escolhas, com as curiosidades. E é importante, sim, ressaltar que o espaço da escola, né, a unidade Nicomedes, ela foi pensada para atender e acolher essas crianças. Então, todos os ambientes, eles vão promover a interação e a brincadeira. E, com isso, vem a investigação, vem a curiosidade das crianças, e é daí que surgem os temas dos projetos. Nossas salas porque assim, não é por nada, né? Tudo tem um sentido na unidade. Isso, tudo tem um sentido e uma intencionalidade. Uma intenção, exatamente. E os nossos espaços físicos, eles foram construídos, pensados nessa infância pesquisadora, investigativa. Então, nossas salas são todas em vidro, para que as crianças possam ver o que está acontecendo do lado de fora. A nossa organização espacial dentro da sala não são de crianças sentadas, enfileiradas. Nós temos estações dentro de sala, contextos variados, para que as crianças não estejam fazendo as mesmas coisas ao mesmo tempo. Sempre, porque todo mundo não aprende igual e nem ao mesmo tempo. Exatamente. E aí, para isso, a adaptação é muito importante. Né? Ao chegar na escola, essa criança precisa se sentir segura, acolhida. É o que eu ia te perguntar agora. Então, qual que é o papel assim, da rotina escolar? Como é que é para acontecer essa adaptação da criança? Eu falo que a rotina, ela traz segurança para a criança. A criança sabe o que vai acontecer ao longo do dia, traz para ela confiança, segurança, que aquele espaço... Previsibilidade, né, Cecília? Que aquele espaço é confiável. Mas, para isso, a gente tem... que até amanhã ela pode voltar, que amanhã... Que a mamãe vem buscar, que o papai vai chegar. E a gente faz todo um trabalho com as crianças, desde quando as famílias chegam na escola. Eu falo muito isso para as professoras.
Quando a família está segura em relação à nossa proposta pedagógica, em relação ao nosso espaço, a criança também fica segura. Às vezes chega aquela mãe, né, falando, nossa, tá difícil. E eu pergunto, você está segura? Tá tudo tranquilo para você? Por quê? Porque não precisa falar para a criança ela percebe, ela sente que tem algo que não tá certo. Sim. E aí, geralmente... A gente acolhe, às vezes, a família. É isso que eu ia falar. Então, às vezes, o primeiro acolhimento precisa ser com a família. Escutar quais são as angústias, quais são os medos, as inseguranças das famílias, para que a gente possa orientar. Então, para isso, a parceria escola e família é fundamental. Isso. E o que a família precisa fazer? Porque eu, no meu caso, quando eu deixei meu filho pela primeira vez na escola infantil, nossa, o coração... A gente sai chorando junto. A gente sai chorando junto. Ainda mais porque ele chora um pouquinho, ele fica meio assim, não, pode E às vezes quando não chora, não viu, Narlon? Dura quando ele nem olha pra trás, né? Tem mãe que chora porque o filho não chorou. Tchau, pai, É isso tchau, mesmo. Mãe, e nem olha pra trás. Né? E a gente tem um cuidado, assim, cada família que chega, de apresentar o espaço físico, de apresentar a nossa proposta, a nossa equipe. E aí, a Flaviane, enquanto coordenadora, junto com as professoras, sempre acolhem essa família. A primeira coisa é fazer essa entrevista. Antes das aulas iniciais. Então, assim, conhecer quais são as particularidades. E a gente pede que nesse dia vá os responsáveis, a criança, para ela ter um momento exclusivo com a professora, antes dos primeiros dias de aula, que ela leve um brinquedo dela para deixar na sala, para que no dia em que ela inicia o semestre, ela tenha algo ali que remeta, né, um objeto de transição e uma foto da família, que aí nós fazemos um painel. Então, eu acho que são pequenos detalhes que fazem com que essa família fale, essa escola tem um cuidado especial com o meu filho, ela não é só mais um. E nós temos uma organização de flexibilidade. Sim, de horários, para que essa criança permaneça um período, que ela possa ir embora. De que essa família... Não precisa já de cara ficar a tarde toda, não. Sabe por quê? Porque não existe uma regra. Não existe uma Cada um vai ser de um jeito. Cada um vai ser... Cada pessoa tem o seu tempo, cada família também tem o seu tempo. E a gente precisa respeitar esse tempo da criança, esse tempo da família. Porque a gente não sabe, né, o que está gerando aquela insegurança. Então, mais uma vez, essa parceria, o diálogo, a escuta atenta, a observação, ela é fundamental para que a gente estabeleça uma relação de confiança, porque a gente sabe que, a partir disso, a criança se sente à vontade para brincar, para interagir, para aprender, para se arriscar. Então, nós organizamos uma rotina flexível para que essas crianças permaneçam na escola por um período curto de tempo, assim que as aulas se iniciam. E nós vamos estendendo esse horário individualmente. Conforme cada um vai se adaptando. Às vezes é uma criança que tinha o hábito de uma soneca à tarde, em determinado horário ela vai ficar muito irritada porque ela estava acostumada a dormir. E aí ela não vai dormir na escola porque tem outros atrativos. Mas isso é um gatilho para um choro, para que não querer voltar. Então, a gente vai muito investigando individualmente, fazendo combinados individuais. Porque ela dá sinal, assim, de que ela quer ficar na escola, né? De que, ou não, né? Ou de que não quer, sim. E aí, por isso, a gente precisa muito da parceria da família. Porque, muitas vezes, o que o pai... O desejo do pai é de ver esse filho tão bem que ele fica frustrado porque o filho não saiu da escola feliz, saltitante, porque o filho chorou. E aí eu falo, quando você chega no seu primeiro dia de emprego novo, qual é a sua sensação? Você não está deslocado? Você não está envergonhado? Você não sabe onde você come, onde você vai ao banheiro, se você pode ou não determinadas regras. Exatamente. Falei para a criança da mesma forma. Né? Então, essa rotina, nós temos nosso primeiro mês de aula, sempre fevereiro e agosto, pensado e planejado com as professoras, com muitas atividades, brincadeiras, pinturas, materiais de manipulação manual, para que essa criança esteja nesse espaço de uma forma muito leve, muito tranquila. E logo após esse primeiro mês, em que a gente percebe que esse grupo já estabilizou, já está confiante, já tem a professora como essa referência da turma,
aí nós iniciamos esses projetos de investigação. E esse primeiro mês também são pistas que o grupo vai dando para a professora que ir fazendo a leitura. Semestre, então, para isso, a gente tem vários tipos de registro que são sempre retomados. Aí tem a contação de história, o momento da música. Pomar. Então, a gente vai organizando, é organizar de maneira adequada esses processos. Então, o rigor, né, que o Júlio tanto fala, a gente tenta colocar isso em prática. Organização do processo. E, lógico, também seguindo as normas da escola. E a gente também tem que pensar não só nas crianças pequenas que ingressam pela primeira vez, mas também naquela criança que muitas vezes está mudando de cidade. Então, já tem um histórico escolar. Já tem mas é uma mudança de escola, mudança de cidade e da escola. Mudando de cidade e de então, escola. Assim, do irmão que chega. Do irmão que chega. Então, de um familiar que vai. Pai que perdeu, Então, são muitas questões que a gente precisa estar muito atentas para... É muito delicado, muito subjetivo, né, Cecília? Para exige colher muito mesmo. Uma individualização nesses atendimentos. Essa coisa que você falou, é o olhar muito atento, né? Porque, assim, claro que tem anamnese e tal, mas pode ser que alguma coisa passou ali na anamnese que... Ou algo aconteceu no processo. E tal. Então, esse olhar atento, acho que é o que mais, assim, é importante. Sim. Né? São muitas parcerias, assim, que são necessárias. Porque as maiores conquistas da infância acontecem nesse período em que as crianças estão no processo de início de escolarização. Até 5 anos, né? Educação obrigatória aos 4, mas hoje a realidade é que as crianças vão para a escola com 1 ano ou até antes. Então, elas começam a falar na escola, começam a andar na escola, elas começam a desfraudar na escola, elas começam a se encantar pelo mundo da leitura e da escrita na escola. E, às vezes, a gente perde essa noção de transformar o ordinário em extraordinário, né? Porque a nossa vida é muito 8 ou 80, né? Preto no branco, muito racional, muito cartesiana. E a gente vai perdendo essas belezas que a infância nos mostra, essa poesia. Então, por isso é que a gente sempre frisa na parceria, né? Porque o desfraude, ele vai acontecer não só em casa. Ele precisa de acontecer ao mesmo tempo na escola. A alimentação da criança, ela vai acontecer na escola e em casa. Então, essa parceria tem que rolar. Né? E para isso tem que ter clareza, tem que ter no diálogo, tem que diminuir as expectativas, tanto do que a escola pode colaborar e do quanto a família Porque muitas vezes também. são questões de ajustes. Sim. Né? Então, esse acompanhamento personalizado nos dá condições para fazer os ajustes. Então, a sintonia fina ali, né, de cada um, né? Por isso que a gente tem que ter muita liberdade, dar muita liberdade para que as famílias cheguem até nós e nos falem, olha, aconteceu tal situação na nossa família. Então, às vezes, a mudança de comportamento é devido a isso. Então, a família precisa confiar que ali é um espaço seguro. Seguro, exatamente. Seguro. E aí? Mais alguma coisa que vocês querem falar que a gente não falou aqui? Olha, além de convidar, né? Quem está nos ouvindo, né? Eu ia falar... Mas é isso, é falar assim, o quanto realmente nós estamos comprometidos com a infância. Então, eu não me canso de falar que nós estamos numa unidade da infância. O nosso olhar é para a criança. Então, todas as nossas ações, mais uma vez, elas partem dessa nossa concepção, de colocar realmente essa criança como protagonista do seu processo de aprendizagem. Então, a metodologia, né, a pedagogia de projeto, ela nos possibilita isso. E a gente acredita muito nesse trabalho, que é feito com acolhimento, que é feito também de forma rigorosa com os processos, mas também de muita parceria com as famílias. Então, Cecília e Flaviane, agora, por favor, façam um convite para essas famílias irem visitar a unidade, levar os seus filhos lá para conhecer. Gostaríamos de convidar que as famílias, né, que estão aí em busca de uma escola que respeite o desenvolvimento infantil, venha conhecer a nossa estrutura, a nossa metodologia, a nossa proposta, venha ver o trabalho das crianças. Nos atendimentos, nós apresentamos portfólios, diversos materiais. E nós temos também, dia 9 de novembro, a nossa mostra pedagógica, aberta à comunidade, das 9 às 11.
e que as famílias... Que é um ótimo momento para ir conhecer a escola, né? Estaremos com todas as documentações das crianças expostas. 9 de novembro, que horas? Das 9 às 11. Das 9 às... Da educação infantil até o 5º ano, na unidade Nicomedes. Que fica na Nicomedes, que número? Alameda Teodoro de Sá Filho, na... número 40. Na e eu transversal. falo, esse é o momento de darmos visibilidade aos processos de aprendizagem das crianças. Então, para a gente é um motivo de muita alegria, né? Receber toda a comunidade, as crianças estarão lá, também estarão explicando todo o processo. Então, estão todos convidados. Que ótimo, que bom. Esperamos vocês. A porta da nossa casa está aberta. Sim. É só chegar e entrar. Que bom, que ótimo. E a gente agradece, né? Eu quero participar assim, quero ir lá dessa Com vez. certeza. Porque, Convidado. porque a gente aqui faz no Dia 8. Dia 8, né? Um dia antes e um dia depois. Isso mesmo. Eu quero dar uma passadinha lá, quero participar desse evento também, que é muito bonito. Gente, muito obrigado. E a gente fica por aqui. Até mais. Obrigada, Obrigada, Narla. até mais. Obrigada.